Talvez a fase mais perigosa da sua vida não seja quando tudo desaba, mas quando Deus parece em silêncio, o coração seca por dentro e você começa a achar que foi esquecido. Porque quase ninguém perde a fé de uma vez. A fé vai secando aos poucos, como terra sem chuva. Você continua funcionando, continua sorrindo, continua até falando de Deus, mas por dentro já entrou num lugar estranho, cansado, confuso, seco. E a Bíblia tem um nome muito preciso para esse lugar: deserto. Só que aqui está a parte que muda tudo. O deserto não é só o lugar onde a vida dói. Muitas vezes é o lugar onde Deus revela em que voz você realmente tem confiado. Pensa bem, a história bíblica não começa num palácio, nem numa cidade poderosa, nem num cenário de conforto. Ela começa no vazio, no sem forma, na terra seca, sem vida. E é justamente ali que Deus faz surgir fonte, ordem, beleza, abundância. Depois ele planta um jardim. Isso é profundo demais para passar batido. A tradição bíblica está mostrando que vida verdadeira não nasce do esforço humano, mas da presença de Deus. O jardim não é só um lugar bonito. O jardim é o símbolo de uma vida alimentada pela voz de Deus, perto da fonte, perto da presença, perto daquilo que sustenta a alma de verdade. Mas então entra outra voz, e ela não vem com aparência de mal absoluto, ela vem com uma suspeita, uma distorção, uma frase que até hoje arruína muita gente. Deus não é tão confiável assim. Talvez você precise assumir o controle. Talvez a vida só funcione se tudo depender de você. E pronto. É assim que o coração sai do jardim antes mesmo de sair fisicamente dele. Porque o primeiro rompimento não foi só moral, foi relacional. Foi a quebra de confiança. E quando a confiança em Deus é trocada pela autossuficiência, a alma entra no deserto. E aqui tem algo muito importante. Nem todo deserto chega do mesmo jeito. Às vezes ele vem como consequência das nossas escolhas. Moisés fere, foge e vai parar numa terra seca. Outras vezes o deserto vem porque alguém feriu você. Agar é abusada, humilhada, descartada e foge para o deserto. Isso importa muito, porque nem toda dor é castigo direto. Nem todo sofrimento é simples. Mas nas duas histórias acontece a mesma coisa surpreendente. Deus encontra pessoas no deserto. Não primeiro no lugar da força, no lugar da falta, no lugar da quebra, no lugar onde as distrações acabam e a verdade aparece. Então, talvez a pergunta não seja apenas por que estou no deserto? Talvez a pergunta mais profunda seja o que esse deserto está revelando sobre a voz que eu tenho seguido. Porque às vezes o lugar mais seco da vida não é o sinal de que Deus foi embora, é o lugar onde ele começa a desmontar as mentiras que mantinham a gente vivo por fora, mas morto por dentro. Mas é aqui que a história deixa de ser só sobre Israel e começa a tocar a nossa vida de um jeito quase desconfortável. Porque muita gente imagina que o deserto é a prova de que Deus se afastou. Só que a Bíblia mostra outra coisa. O deserto pode ser justamente o lugar onde Deus está arrancando de nós a ilusão de que dá para viver longe da fonte e ainda assim continuar inteiro. E é por isso que a resposta final da história não é um método, não é uma força mental, não é uma versão mais disciplinada de você mesmo. A resposta é uma pessoa. Jesus entra no deserto e faz o caminho que ninguém conseguiu fazer. Onde o ser humano desconfiou, ele confiou. Onde o povo murmurou, ele permaneceu firme. Onde a voz do enganador ofereceu atalhos, controle e poder sem obediência, ele escolheu depender do Pai. Isso muda tudo, porque agora o deserto já não é mais só o lugar da nossa falha, também virou o lugar onde a fidelidade de Cristo apareceu. E presta atenção nisso, porque aqui está uma das partes mais bonitas e mais exigentes da fé cristã. Jesus não veio só para te tirar do deserto um dia, ele veio para te ensinar a viver com ele dentro dele agora. Isso significa que muitas vezes a presença de Deus não vem como alívio imediato, mas como pão diário, não como mapa completo, mas direção suficiente para hoje. Não como resposta para todas as perguntas de uma vez, mas como presença real no meio da secura. E isso confronta profundamente a nossa ansiedade moderna, porque a gente quer controle total, previsão total, garantia total. Mas no deserto, Deus forma gente que aprende uma confiança diária. Uma confiança que não diz,
eu entendi tudo, mas diz, eu sei em quem estou andando. Só que ainda tem mais. O alvo não é apenas sobreviver ao deserto. O alvo é se tornar no deserto alguém do jardim, alguém que volta a ouvir a voz certa, alguém que para de chamar autossuficiência de maturidade, alguém que reaprende gratidão, dependência, obediência, generosidade, alguém que mesmo cercado de secura, começa a carregar sinais da vida de Deus por dentro, porque esse é o paradoxo da fé bíblica. O deserto não é o fim da história. O deserto é a formação da história. Tem coisas em você que só morrem ali, e tem coisas de Deus que só nascem ali. Então, talvez a sua fase mais confusa não seja prova de abandono, talvez seja treinamento. Talvez esse silêncio que tanto dói esteja desmascarando vozes erradas que você chamou de verdade por tempo demais. Talvez Deus não esteja te destruindo, talvez Ele esteja te desidratando das mentiras que mantinham sua alma viva de forma artificial. E enquanto você caminha, ainda sem ver a terra completa, Cristo vai à frente. Ele não promete te dar tudo o que você quer, mas promete ser tudo o que você realmente precisa. E no fim, a promessa continua de pé. O deserto não terá a palavra final. A terra do jardim existe. A presença de Deus é o destino. E quem aprende a ouvir a voz dele agora, já começa, mesmo em terra seca, a respirar o ar do lar. Eu sou o Bento. Essa é Teologia da Vida Real. Se inscreva no canal.